E aí galera, vou ensinar vocês como botar esse cursor com a bolinha amarela ao redor do seu mouse usando o Camtasia Studio 6. Vá no baixaqui.com.br, buscar Camtasia Studio 6, baixa e instala. Camtasia, você abre ele na área de trabalho, bota em Record Screen, vai ficar esse ícone aqui ao lado direito, embaixo. Você clica com o botão direito, vai em Effects, Sound, bota em Mouse Click Sounds. Depois você vai em Cursor, Highlight Cursor e Cliques. Depois você vai em Opções, Cursor e define as coisas, porque eu estou fazendo a vídeo ali e não dá para botar em opções. É isso aí, galera. Valeu.